Fortaleza. A emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Nós estamos em pleno Setembro Amarelo, que o Setembro Amarelo é uma prestação assim de serviço em relação à prevenção do suicídio. No Brasil, 12 mil pessoas por ano cometem o suicídio. Para analisar essa questão sobre vários aspectos, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza o psiquiatra Dr. Fábio Gomes de Matos. Dr. Fábio, obrigado pela sua presença. Quer dizer, esse número, 12 mil, dá uma média de 33 pessoas por dia em todo o Brasil que cometem o suicídio, né? Isso é verdade, Paulo. E aqui no Ceará, se você me permite, são em torno de 600, né? Então, 2 cearenses, mais ou menos, morrem por suicídio a cada dia. E se você pensar em Fortaleza e a região metropolitana, você vai ter em torno de 300. Quer dizer, um fortalezense ou da região metropolitana comete suicídio por dia. E o que é mais trágico ainda é que, usualmente, essa tragédia individual, que é o suicídio, ela tem várias pessoas que tentam e ficam sequeladas por causa disso. Então, a relação é mais ou menos de 1 para 40. Então, se você vai ter uma tentativa 40 tentativas de suicídios, resulta em um suicídio. E desde aquelas tentativas mais leves, que a gente chama de parasuicídio, que não é exatamente uma questão fundamental do suicídio, não há intenção de se matar, mas essas não intenção de se matar causam enorme sequela. Então, o que é esse número que você se referiu, 12 mil, é um número subdimensionado. Por que é subdimensionado? Porque nós temos o preconceito e nós temos o estigma. A família, por exemplo, que tem um senhor que se joga do 10º andar, ele não se jogou, ele caiu. A pessoa que dá um tiro na cabeça, ele não deu um tiro na cabeça, ele estava limpando a arma e ela disparou. O jovem que pega a sua moto e se joga em cima de um poste, isso não é suicídio, isso é acidente de trânsito. Então, a gente acredita que no Brasil é pelo menos o dobro de suicídios, se você for contabilizar todas essas situações, né? Então, isso torna-se um problema de saúde pública enorme. Se você me permitir comparar com a dengue, né? A dengue mata em torno de 230, 200 pessoas por ano no Brasil. Ora, 200 pessoas. E eu tenho políticas públicas para evitar 200 pessoas morrerem. Mas não tenho políticas públicas para evitar 12 mil pessoas morrerem. Então, o que a gente sonha é que todos os componentes das sociedades ligados a essa questão, eles se unam e formem o que a gente quer chamar a rede da vida. Não é razoável um rapaz ou uma moça que tenta suicídio, vai para a emergência e o profissional da emergência diz, não, procure um CAPS. Ora, procure um CAPS. O CAPS vai estar, às vezes, a consulta 2, 3, 4 meses. Então, é um absurdo. A gente tem que criar uma linha rápida de atendimento para essas pessoas que tentam suicídio. Porque o principal preditor da pessoa conseguir o suicídio é a pessoa ter tentado. O segundo preditor é se a pessoa tem transtorno mental. Quais são os transtornos mentais mais comuns? Um que todo mundo sabe, que é depressão, transtorno bipolar, abuso de álcool e substâncias, maconha, cocaína, esquizofrenia e transtorno de personalidade borderline. Só isso aqui dá mais de 90%, fora as outras. Então, esse é um aspecto fundamental. A gente precisa ter um sistema de atendimento às pessoas que têm transtorno mental. Se você imaginar, Paulo, das 10 doenças que mais incapacitam a humanidade, 5 são doenças mentais. Então, a doença mental tem que ter uma prioridade e tem que ter um atendimento rápido para essas pessoas que tentam suicídio ou que estão pensando em fazer. Porque homens, nós somos uma espécie muito letal comparado com mulheres. Homens tentam o suicídio e 60% deles conseguem da primeira vez. 60%. Então, o que a gente atua normalmente é nos 40% que, felizmente, não conseguiu. Mas a gente não conseguiu detectar precocemente esses 60%. E o ideal é esse, é que as famílias estejam atentas para que a gente pode detectar se a pessoa tem depressão, transtorno bipolar,
abuso de substância, transtorno de personalidade, a gente tem que olhar isso com muito cuidado. A família tem que procurar ajuda, a ajuda está disponível. Nós temos no Hospital Universitário, se você me permite, o Pravida. O Pravida ele é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Medicina, em parceria com o Hospital Universitário. O atendimento é gratuito e é um centro especializado em prevenção do suicídio. Então, ele está lá à disposição da comunidade, ele é gratuito. E não só isso, as instituições que queiram treinamentos específicos para que a gente possa diminuir essas taxas aqui em Fortaleza e no Ceará e, de fato, no Brasil, a gente treina também. A gente treina na Secretaria de Saúde, a gente treina instituições como igrejas, como organizações não governamentais, então, e escolas, né? Porque aí é um outro aspecto, Paulo, fundamental. A escola, ela hoje tem que estar envolvida, porque grande parte das pessoas que se suicidam são jovens. São mais jovens do que pessoas idosas ou pessoas adultas? Isso. O grupo hoje que mais preocupação nos causa é porque a pessoa, teoricamente, tem toda a vida na sua frente e ela se mata. Então, não é razoável a gente ter como segunda ou terceira causa. Aí depende do estado, depende da cidade. De morte em jovens de 15 a 29 anos, o suicídio. A segunda ou terceira causa de morte entre jovens hoje é suicídio. Não é razoável. E a gente, o que é que tem feito em relação a isso? A gente tem procurado, através do Setembro Amarelo, lidar com isso. Nós já temos uma lei estadual e uma lei municipal que institui o Setembro Amarelo como um evento importante. Agora, não é só o setembro. Tem o agosto, tem o outubro, tem novembro. Então, essas políticas, elas têm que repercutir o ano inteiro. O Setembro Amarelo é apenas para que a gente possa lidar com essa questão, para discutir com a sociedade, né? E o Setembro Amarelo começou aqui em Fortaleza, se você não sabe. Começou aqui, é? Começou aqui, com a Caminhada para a Vida. A gente foi para a rua para alertar exatamente a sociedade no domingo próximo ao dia 10 de setembro de cada ano, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Então, esse ano, nós iremos fazer de novo a caminhada e queremos convidar a Câmara e todas as pessoas que estão nos assistindo para se fazerem presentes no dia 9, agora o próximo domingo, às 16 horas, 16h30, saindo ali do Espigão da Rui Barbosa e caminhando até o Náutico. No ano passado, a gente conseguiu reunir 900 pessoas. E eu acho que com a ajuda de vocês, a gente vai para as 1000. E depois a gente vai para toda a cidade, lembrando que todo mundo, a vida é de todos. Essa campanha é de todos. Ela não tem coloração política, ela não tem coloração partidária, nem de gênero, nem de religião, nem de raça, nem de coisa nenhuma. A gente quer simplesmente que as pessoas vivam. E a gente pode resolver os problemas enquanto é vivo, né? Esse é o nosso objetivo. Exatamente. Plenário da cidade, nós vamos fazer agora um breve intervalo e na volta a gente continua conversando sobre o Setembro Amarelo. Aguarde um instante só. Amigos de Fortaleza, a situação do mosquito da dengue, zika e chikungunya está cada vez mais grave. A prefeitura ampliou as equipes, mas 8 em cada 10 focos do mosquito estão na casa das pessoas. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. Estamos de volta com o plenário da cidade. Estou conversando com o psiquiatra Dr. Fábio Gomes de Matos, ele que é do Provida, Pravida, da Universidade Federal do Ceará. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco sobre o Pravida. Pronto. O Pravida é um programa da UFC. Nós atendemos lá no Hospital Universitário Walter Cantídio, ali atrás do Hemócio, ali na Zé Bastos, né, no Porangabuçu, toda quinta-feira, às 14 horas. Né? Aí a gente faz as triagens e vê se aquela pessoa está no perfil do Pravida. O que é o perfil do Pravida? São pessoas que têm um alto risco de suicídio e durante um acompanhamento de 2 a 3 meses, como a gente faz, a gente baixa esse alto nível para um baixo nível e aí encaminha para a rede, né? A rede de assistência. O problema da rede
é que a rede tem poucos profissionais da saúde mental. Então, normalmente tem um CAPS, que é uma estrutura física, mas não tem quantidade de pessoas suficientes para atender aquela demanda. Então, aí a consulta, muitas vezes, fica muito espaçada. E o que é que a gente procura? A gente está tentando convencer a prefeitura, tentando convencer o Estado, de que a gente, num plano de prevenção do suicídio, tem que ter uma autoestrada mais rápida entre essa pessoa que tenta e o atendimento posterior. Porque o Pravida ele não tem estrutura física para ter e acolher toda a demanda de prevenção do suicídio de uma cidade de 3 milhões de habitantes. O Pravida funciona com equipe interdisciplinar, com psiquiatra, psicólogo, enfermeira, assistente social. Então, a gente faz uma integração, porque a gente sabe que o suicídio é complexo. E a gente não vai só com um profissional, por mais sábio que ele seja, fazer toda a necessidade do paciente. Mas não apenas isso. O Pravida procura ser nas escolas. Aí nós temos o Pravida nas escolas. Se você é diretor de uma escola, contacta a gente, porque a gente tem um programa chamado Gatekeeper, que é o guardião da vida. Então, o Gatekeeper é aquela pessoa que está atenta ali a professores, funcionários e estudantes. Ele está mais triste, ele está bebendo. Detectar. Onde é que ele está? Ele faltou? O que foi que houve? Então, a gente detectar precocemente, a gente trata. Tudo em medicina e em saúde, de uma forma geral, a gente detectar precocemente, a gente tem um desfecho muito melhor. Então, em prevenção do suicídio, não é outra coisa. É a gente estar atento. Esteja atento a seu filho, a seu marido, a sua mulher, a seu irmão, a seu sobrinho, a seu neto, para estar apresentando algum desses 5 doenças mentais que a gente mencionou, a gente faz uma triagem, a gente acompanha. Se não for o perfil da gente, qual é? A pessoa tem uma ideação, mas não tem um plano específico e nem tentou, a gente encaminha para outras instituições que atendem também. A gente está aos poucos criando essa rede. Exatamente. Agora, doutor Fábio, assim, no imaginário da população, a pessoa que comete o suicídio, para uns, eles dizem que a pessoa tem coragem e para outros dizem que é covardia. Como é que a psiquiatria vê isso? A gente chama, assim, não é nem um ato de coragem nem de covardia, é um ato de desespero. A gente diz que o suicídio está associado a uma série de Ds. Primeiro D, desesperança. Eu não vejo solução no futuro. Então, eu tenho desesperança. Segundo, eu tenho desamparo. Eu não tenho uma rede afetiva, social, em que me forneça um porto seguro. Terceiro, eu tenho desespero. Eu não encontro outra saída a não ser naquela única solução que eu penso que é morrer. Tenho dependência química. Tenho depressão. Muitas vezes eu tenho divórcio. Muitas vezes eu tenho desemprego. Então, quanto mais Ds desses Ds que eu acabei de citar, a pessoa tem, mais vulnerável ela é. Tem um aspecto genético também. Então, a gente tem que ter um programa, por exemplo, suicidou alguém na família. Opa, pega uma lupa e vai olhar essa família. Tem que ter um programa de pós-venção. As pessoas enlutadas, muitas vezes, ficam se perguntando ou se culpando. Por quê? Por que foi que eu deixei de fazer? Por que é que meu filho, meu marido, minha mulher se suicidou? Meu pai? Então, essa é uma das questões fundamentais. A gente alertar a sociedade. Tem jeito, tem prevenção e que é importantíssimo. Tem outro mito também, sabe o que é, Paulo? Se eu falar de suicídio, eu estou induzindo a pessoa. Esse é um dos mitos mais deletérios que a gente possa imaginar. Inclusive, na mídia, não se divulga suicídio em hipótese alguma. A gente é de acordo com essa postura da mídia e da Organização Mundial de Saúde. A gente não vai glamourizar o suicídio. O que a gente vai dizer, simplesmente, olha, aconteceu uma pessoa que cometeu suicídio, possivelmente ela estava deprimida, não encontrou. A gente vai falar de uma forma construtiva, de modo que induz as pessoas a não fazerem, de modo que as pessoas procurem, se a pessoa está se sentindo desesperada, sem apoio, sem futuro, essa pessoa é importante. E a gente sugere três perguntinhas básicas, que a gente deve fazer para a gente e as pessoas que a gente tem contato. Planos para o futuro. A vida vale a pena ser vivida e se a morte viesse, ela não seria bem-vinda. Se você não tem planos para o futuro, a sua vida você acha que não vale a pena. E a morte, se ela vier, seria bem-vinda, ou é a hora de procurar ajuda. Porque significa dizer que você já está num terreno de areia movediça, num pântano de uma possível depressão, de um transtorno mental. Então, se a gente tratar,
a gente consegue evitar. Esse é o fundamental da história. E essa é uma questão, isso é questão de psiquiatra, de psicólogo? Não, isso é uma questão de todos nós, da mídia, da sociedade, da Câmara, da Assembleia, das igrejas, das instituições, das escolas, das organizações não governamentais. Todos nós temos que nos dar as mãos para preservar a vida. Porque, afinal de todos, como a gente diz lá no Pra Vida, todos somos para a vida. Né? A gente não quer outra coisa a não ser que as pessoas vivam. Muito bem. Agora, doutor Fábio, quando uma pessoa na família, jovem ou até adulto ou idoso, comete suicídio, a família fica complexada e fica assim com um complexo de culpa. Isso aí é inevitável. Infelizmente, isso tem acontecido muito. É uma grande parcela das famílias se sente exatamente como você muito bem colocou. A gente tem alguns parceiros importantes, né? A gente tem o Labri, que é um serviço coordenado pela professora Suzana Kramer, que ela atende exatamente essas famílias que perderam pacientes e que não encontram tem que encontrar uma ressignificação daquela morte, né? E aquela morte, às vezes, causa tudo isso que você falou. Culpa, remorso, eu devia ter feito alguma coisa, eu fui ingênuo, onde eu errei, eu não valorizei suficientemente o que ele estava me dizendo. Às vezes, Paulo, as pessoas não dizem eu quero morrer. As pessoas dizem, não, eu só quero acordar quando meus problemas estiverem resolvidos. Então, o sono, a gente tem que lembrar a mitologia grega, né? Hipnos, que é o deus do sono, é irmão gêmeo de quem? De Thanatos, que é o rei da morte. Então, muitas vezes não diz que quer morrer, ele diz que quer dormir. Então, se alguém está dizendo para você, eu quero dormir, eu não tenho mais sentido na vida, não encontro mais nada que me atrai nessa vida, eu só quero dormir, tenha cuidado. Doutor Fábio, nós estamos aproximando do final do programa. Eu gostaria que o senhor concluísse assim, falando da importância do Setembro Amarelo e do evento que vai acontecer aqui em Fortaleza. Bem, o Setembro Amarelo é um mês extremamente importante, todo mundo deve usar isso aqui, ó. Cadê, meu Deus? Aqui, ó. Esse símbolo que é o elo da vida, né? E o elo da vida é importantíssimo para que a gente possa construir uma sociedade de vida, de paz e de amizade, de acolhimento. Então, dia 9, a gente está lá na beira-mar, caminhando com toda a Fortaleza para dizer que nós, Fortaleza, não queremos o título, porque esse título é o seguinte, tirando São Paulo, que é 4 vezes maior do que Fortaleza, Fortaleza é a cidade que mais comete suicídio no Brasil, em termos absolutos. Então, tirando São Paulo, nós não queremos esse título. Nós queremos ser uma saudade linda, uma cidade humana, uma cidade acolhedora e que as pessoas vivam. Então, vamos todo mundo viver, vamos fazer esse pacto pela vida e que a gente consiga resgatar essas pessoas que estão em risco para uma vida melhor e com a nossa ajuda e a ajuda de todos. E obrigado pela oportunidade, Paulo, de estar aqui com você conversando sobre isso. Certo. Dr. Fábio Gomes de Matos, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos científicos aqui que o senhor prestou a respeito dessa situação assim tão melindrosa, né, que é o suicídio, né? Muito obrigado. Obrigado. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do